Bem-vindo a mais um programa do Movimento Perfeito na TV. Um programa sobre qualidade de vida, sobre a sua saúde física, saúde mental e saúde emocional. O Movimento Perfeito é um método próprio, que foi criado por mim em 2001. Eu sou psicóloga e sempre procurei uma psicologia prática, objetiva, científica e consistente. Isso foi possível e é possível com os avanços da ciência na área da neurociência e da física quântica. Hoje podemos medir através do imaginamento como as informações influenciam o nosso cérebro. Hoje, em função da física quântica, sabemos o quanto a qualidade dos nossos pensamentos influenciam definitivamente na atração das matérias que temos na nossa vida. A qualidade dos nossos relacionamentos, a qualidade do nosso sucesso ou falta dele, depende da qualidade de informações, depende da qualidade dos nossos pensamentos. Tivemos agora, no mês de abril, a Conferência Internacional sobre Saúde Quântica. Hoje, no nosso programa, teremos uma entrevista muito especial com o médico e neurocientista Francisco Di Biase, escritor, autor de vários livros e da obra A Revolução da Consciência. Não perca, no programa de hoje, essa entrevista e aprenda mais como a física quântica e os fundamentos da física quântica nos provam o efeito que pode fazer no processo de cura das nossas doenças físicas e na prevenção delas, para um maior equilíbrio na nossa vida. O nosso assunto de hoje é como evitar o empobrecimento nas relações. Os nossos relacionamentos começam sempre muito bem, na base do encantamento, na base do enamoramento. Estamos cheios de expectativas com relação ao outro. Consideramos o outro o elixir, aquele que chega para solucionar toda a nossa ausência ou muitas vezes as frustrações de relações anteriores. Seja a nível afetivo ou a nível profissional, quando iniciamos as relações, estamos na fase da atração, na fase do enamoramento, tudo é perfeito. Só que as relações continuam em andamento. E muitas vezes as nossas expectativas são irreais. E muitas vezes desleais. E o outro reage se defendendo, como você, quando as expectativas não acontecem na relação. As relações nesse momento começam a empobrecer, em função dos níveis de resistência que começam a se formar. Vai tudo muito bem na fase do enamoramento. E depois, quando as suas expectativas não são cumpridas, como você reage? A maioria das pessoas reage se protegendo e criando a resistência. A resistência acontece em diferentes níveis e cada nível vai produzindo um maior empobrecimento nos relacionamentos. O primeiro nível de empobrecimento começa com as queixas, com as críticas e com as reclamações. Começamos a nos queixar do outro porque ele não está cumprindo com as nossas expectativas. Começamos a criticar o outro. E quando tornamos oficial isto, começamos a comentar com os outros, enfraquecendo aquele outro. Esse é o primeiro nível de empobrecimento. E empobrecimento real. No método do movimento perfeito, nós temos a tabela vibracional, que é esta tabela que eu criei com base no trabalho de Fritz Pope, que foi medindo a calibragem de todos os seres vivos, ou seja, o número de fótons de cada ser vivo, e de David Hawkins, que observou que o ser humano, o número de fótons, ou seja, de partículas de luz, varia de acordo com o seu nível emocional. Quando nós começamos a nos queixar e criticar o parceiro profissional ou afetivo,
nós baixamos o nosso nível energético, o nosso nível de luz, de 175 a 125 nesta tabela, ou seja, do nível do orgulho até o nível do desejo, que é 125 de luz, que representa que você perde o seu poder de influência, porque você já está em níveis de força da tabela. É aquele comentário que começa assim, mais ou menos. Eu gostaria tanto que o outro fosse de tal jeito, ou agisse de tal maneira. É o nível do desejo, 125 de luz. É um nível muito pobre de influência e de capacidade de alterar a qualidade das suas relações. E é por isso que você está empobrecendo quando você começa a se queixar do seu parceiro. Você também pode se queixar e ficar no nível da raiva. Você ficar raivoso porque o seu parceiro não reage como você gostaria. Ou o seu filho, ou o seu empregado, ou o seu chefe. E aí você desenvolve a raiva. Ou o nível do orgulho. Independente desses níveis, as suas energias são muito baixas, a sua capacidade de influenciar o outro também é muito baixa. Você empobrece não só no contexto de relacionamento, mas em todos os outros contextos da sua vida. Portanto, quando você começa a se queixar do seu parceiro, a criticá-lo, reclamá-lo, lembre-se, você está no caminho do empobrecimento. Existe um nível pior ainda, que é o nível do medo, quando as pessoas começam a ter dúvidas sobre aquela relação ou a se preocupar que fique pior no futuro. Se você está com dificuldade com o seu filho, com o seu parceiro afetivo, ou nos seus relacionamentos profissionais, e começa a duvidar desta relação, ou começa a se preocupar com essa relação, saiba que você está perdendo o seu poder de influência, está perdendo a sua capacidade de luz, você está em 100 de calibragens. Segundo pesquisas e o nosso estudo, a gente sabe que você está pouco influente e a possibilidade desta relação melhorar é muito pequena. Existem níveis piores ainda, que são os níveis quando você começa a buscar por explicações. Você pode entrar no nível de tristeza, apatia e culpa. Sim, são níveis muito baixos nessa tabela. São níveis de esforço. Por que isto acontece comigo? Essa investigação que você começa a buscar no porquê que a sua relação não está dando certo, no porquê que o seu filho, seu marido, seu parceiro ou seu colega de trabalho está agindo assim, em vez de fazer você sair desta relação difícil, faz você se trancar ainda mais no problema. E você pode chegar no pior nível de empobrecimento numa relação, que é o nível quando você começa os jogos de controle e as crenças de insuficiência. Aquele momento que você se acha incapaz de se relacionar com o outro ou incapaz de se relacionar com o mundo, que os relacionamentos não são fáceis, são as suas crenças de incapacidade, ou em relação a si próprio, ou em relação ao outro, ou em relação a relacionamentos. É impressionante o número de teses que demonstram esta dificuldade de se relacionar. Se afaste disso. Uma forma de você evoluir nas relações é, ao invés de resistir e produzir essas reações que lhe levam a níveis cada vez mais inferiores de influência, é a intenção de aprender. O método do movimento perfeito e as técnicas do movimento perfeito ensinam você a interromper esse padrão e desenvolver técnicas para aumentar a sua habilidade de dar respostas. Vamos a um breve intervalo e já retornamos.